Você realmente acha que vive em uma democracia? Acredita que tem o poder de escolher seus líderes e moldar o futuro do país com o seu voto? Deixa eu te contar uma coisa, isso é uma grande mentira. O que vendem para você como democracia não passa de uma ilusão cuidadosamente planejada. Eles te fazem acreditar que ao escolher um candidato, você está exercendo seu poder, mas a verdade é que o sistema foi montado para te dar essa sensação de controle, enquanto você continua sendo manipulado pelas mesmas elites de sempre. A democracia, do jeito que é apresentada, não te dá poder algum. Seu voto é uma moeda de troca vazia, e as opções que você tem diante de você já foram pré-selecionadas, desenhadas para garantir que o verdadeiro poder nunca saia das mãos de quem realmente comanda o jogo. Hoje eu vou te mostrar por que essa democracia não passa de uma farsa. Vamos destrinchar como o sistema te oferece uma escolha falsa, como a mídia controla as narrativas e como no final das contas você não está no controle de absolutamente nada. Se você acha que é livre porque vota, vai se surpreender com o que está por trás dessa fachada. A ideia de escolha na democracia é cuidadosamente arquitetada para parecer livre, quando na realidade você está apenas escolhendo entre alternativas que já foram decididas pelas elites políticas e econômicas. As opções que chegam até você foram filtradas e formatadas para garantir que, não importa quem você escolha, o sistema permaneça inalterado. A diversidade de candidatos é uma ilusão. No final, os partidos que dominam o cenário político seguem sempre o mesmo jogo, servindo aos mesmos interesses. Essas elites não estão interessadas em representar você. Elas trabalham em prol de um conjunto de interesses que muitas vezes são invisíveis para o eleitor comum. Por trás das promessas de campanha e dos discursos inflamados, o verdadeiro compromisso não é com o povo, mas com as corporações, os bancos e as instituições que sustentam o sistema político. Os partidos políticos que deveriam representar diferentes visões e ideologias acabam convergindo para o mesmo centro, onde o capital financeiro e o poder estatal se encontram. É por isso que, mesmo com alternância de poder, as políticas fundamentais raramente mudam. Quando a mídia entra em cena, o controle se torna ainda mais eficiente. A mídia molda suas percepções, te faz acreditar que você tem opções reais, mas limita o que você realmente vê. Os candidatos que oferecem qualquer tipo de ameaça ao status quo são marginalizados e as plataformas dessas figuras quase nunca chegam ao grande público. O debate é manipulado para que você sempre termine escolhendo entre as alternativas aceitáveis para o sistema. A mídia, que deveria servir como fiscalizadora do poder, se tornou um braço do sistema, moldando a narrativa e manipulando a percepção pública. Eles te vendem debates, coberturas políticas e análises, mas tudo isso já está filtrado para te conduzir a um caminho pré-determinado. Você só vê o que eles querem que você veja. Candidatos que realmente desafiam a estrutura são marginalizados, distorcidos ou simplesmente silenciados. Enquanto isso, aqueles que seguem as regras do jogo, que não ameaçam os grandes interesses, recebem toda a atenção. O ciclo se repete a cada eleição. O povo, esperançoso de que algo mude, escolhe entre as opções que, no fundo, seguem o mesmo padrão. Governos vêm e vão, mas a máquina estatal permanece intocada. O sistema financeiro continua o mesmo, os impostos crescem, o poder de vigilância do Estado só aumenta. E o que acontece com as promessas feitas durante a campanha? Quase sempre desaparecem no ar. Aquela sensação de que, na próxima eleição, as coisas vão melhorar é mantida viva, mas a realidade prova, eleição após eleição, que isso é um ciclo vicioso. Quem realmente comanda o espetáculo, porém, não são os políticos. O verdadeiro poder está na mão das elites econômicas e corporativas. São elas que editam as regras, controlam o financiamento de campanhas e definem o que é ou não possível dentro do sistema democrático. Elas não precisam concorrer a cargos ou ganhar votos. Elas já estão no controle, nos bastidores, influenciando as decisões que afetam a todos nós. Bancos, grandes corporações e conglomerados de mídia têm mais poder sobre o seu futuro do que qualquer candidato que você já votou. Esse é o ponto crucial. Você não tem escolha de verdade. O sistema foi desenhado para que qualquer opção que você faça no papel de eleitor sirva aos mesmos interesses.
Os políticos estão presos em um jogo de poder onde os verdadeiros donos do jogo são aqueles que controlam os recursos e as instituições. É por isso que, independente de quem vença a eleição, os grandes bancos continuam lucrando, as corporações permanecem dominando e o Estado continua expandindo seu controle sobre a vida dos cidadãos. Então, quando te dizem que você tem o poder, na verdade eles estão mentindo. O que você realmente tem é uma escolha limitada, cuidadosamente controlada para manter a máquina girando. A democracia que você acredita que existe é uma fachada, e a verdade é que enquanto você seguir jogando esse jogo, nada vai mudar. Quando você percebe que a sua escolha não tem impacto real, vem a pergunta inevitável: qual é a verdadeira função das eleições? As eleições, como são organizadas hoje, servem mais para manter a população em um estado de conformidade do que para promover mudanças. Elas te dão a sensação de participação, mas essa participação é altamente controlada. O ciclo eleitoral é a maneira perfeita de manter as massas distraídas, acreditando que estão no controle, enquanto o verdadeiro poder segue na mão de poucos. Entre promessas de mudança e campanhas cheias de esperança, os eleitores são atraídos para uma disputa que na prática é mais uma troca de rosto do que uma troca de poder. E enquanto você está focado nas promessas eleitorais, os grandes interesses seguem intocados. A cada 4 anos você é chamado a escolher, mas a estrutura de poder que governa o país segue firme, indiferente a quem ocupa a cadeira presidencial. O que muda é a superfície. Um novo líder, novos discursos, novas bandeiras, mas o essencial permanece o mesmo. Os grandes bancos continuam controlando a economia, as corporações ditam as regras do mercado e o Estado continua crescendo, expandindo seu controle sobre a sua vida privada. E o pior, o povo aceita isso como normal. Afinal, foi escolhido democraticamente, certo? Mas esse ciclo é uma ilusão criada para garantir que você se sinta parte do sistema, enquanto o controle de verdade está sempre longe do alcance da população. Por trás desse teatro, as elites econômicas e corporativas continuam ditando as regras. Eles financiam campanhas, controlam a mídia e muitas vezes definem a agenda política de acordo com seus próprios interesses. Políticos que desafiam essa ordem raramente têm a chance de sobreviver no cenário eleitoral, e quando chegam ao poder, logo são sufocados por um sistema que foi desenhado para impedir qualquer mudança significativa. O jogo já está corrompido desde o início, e você é apenas mais um participante que acredita ter voz quando na verdade só está ecoando o que já foi decidido muito antes de você ser chamado a votar. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. A democracia, como é apresentada hoje, é uma farsa. O seu poder como cidadão foi esvaziado, e as decisões que realmente moldam o futuro do país não são feitas nas urnas. Elas são tomadas em salas fechadas por aqueles que controlam o capital e que financiam o jogo democrático. E enquanto continuarmos acreditando que votar é a chave para a mudança, estaremos presos nesse ciclo sem fim, onde o sistema só serve para se manter e nos manter submissos. A solução? Assumir o controle daquilo que ainda podemos. Pensar que podemos mudar tudo com o voto é utópico, mas podemos ao menos começar a mudar o que está ao nosso alcance. Isso significa buscar alternativas fora desse sistema falido, encontrar maneiras de nos proteger do Estado e das corporações que o controlam, controlar nossas finanças, nossa liberdade de pensamento e principalmente nos desvincular da ilusão de que o poder está nas urnas. Se tudo isso parece desanimador, é porque a verdade é difícil de engolir. A ideia de que a democracia, como a conhecemos, está corrompida ao ponto de ser irrelevante é um choque para a maioria. Nós fomos treinados a acreditar que votar é o ápice da nossa participação cidadã, que escolher um candidato é a nossa maior contribuição para a sociedade. Mas se você parar para observar com atenção, verá que o seu voto tem pouco ou nenhum impacto real. A máquina continua funcionando, com ou sem a sua escolha. Os impostos continuam subindo, as corporações continuam ditando as regras e o Estado se infiltra cada vez mais na sua vida. Enquanto isso, você fica esperando que o próximo ciclo eleitoral traga a mudança prometida, mas como vimos, o jogo é sempre o mesmo. Essa é a falácia da democracia. Então, o que você pode fazer? A solução não está em acreditar que a revolução eleitoral vai acontecer ou que o novo salvador político vai surgir para resolver todos os problemas. Essa ideia é utópica.
O sistema é grande demais, complexo demais e controlado por forças que estão fora do alcance do cidadão comum. Pensar que podemos mudar a estrutura a partir de dentro é uma ilusão. A verdadeira solução começa com a aceitação dessa realidade. A partir daí, o foco deve estar em controlar o que você ainda pode. Isso significa proteger suas finanças, sua liberdade pessoal e, acima de tudo, se desvincular da dependência do Estado. Enquanto o governo aumenta seu controle sobre todos os aspectos da vida, você precisa se preparar para um futuro onde a sua liberdade pode ser cada vez mais restrita. O primeiro passo, tirar o seu dinheiro do sistema tradicional. A única forma de realmente se proteger dessas engrenagens é buscar alternativas fora do alcance do governo e das corporações. Isso começa com controlar suas finanças, e o Bitcoin é um exemplo de como fazer isso. Diferente do dinheiro tradicional, controlado por bancos centrais e sujeitos à manipulação, o Bitcoin oferece uma maneira de proteger seu patrimônio de uma economia controlada por elites e governos. É uma forma de garantir que, no mínimo, você mantenha o controle sobre o que é seu. Se você quer aprender mais sobre o Bitcoin, na descrição vou deixar um link ensinando a você. Não perca a oportunidade de se libertar do Estado. Não adianta mais acreditar que o poder está nas urnas. O sistema foi desenhado para funcionar sem você, com ou sem o seu consentimento. A única coisa que você pode fazer é se blindar, controlar o que ainda está ao seu alcance. Seu dinheiro, suas decisões, sua liberdade de pensamento. Essa é a única escolha real que você tem. Se quiser ver como a profecia de George Orwell está se cumprindo, assista o vídeo que está aparecendo agora na tela. Meu nome é José e esse é o Arcan.